Vamos lá. 57 milhões de brasileiros estão endividados agora mesmo. 57 milhões. Isso é mais do que a população inteira da Argentina, da Colômbia e da Espanha. Mas o número que realmente me assustou foi outro. De acordo com a Serasa, uma parte enorme dessas pessoas sequer sabe que está endividada. Elas não atrasaram um pagamento de um empréstimo enorme, não fizeram um negócio maluco e não apostaram o salário em algo errado. Elas simplesmente tomaram decisões que pareciam completamente normais. Decisões que você provavelmente já tomou ou está prestes a tomar. Decisões que o Brasil inteiro incentiva, celebra e até parabeniza. E é exatamente aí que está o perigo. Os erros financeiros que aparecem nas manchetes são fáceis de evitar. Você vê, reconhece, desvia. O problema real é o erro que não parece erro. Aquele que vem embrulhado como uma conquista, numa comemoração, numa postagem no Instagram com muitos likes. Hoje eu vou falar sobre 4 desses erros. E aviso, nenhum deles é o que você está pensando. Nenhum envolve cartão de crédito, nenhum envolve delivery, nenhum envolve aquela assinatura que você esqueceu de cancelar. São erros maiores, mais silenciosos e muito mais caros. E o primeiro deles começa com uma das maiores conquistas que um brasileiro acha que pode ter. Erro 1. O carro que você comprou sem comprar. O Brasil é um dos países do mundo onde mais se financia carro. E não porque os brasileiros são imprudentes, é porque o sistema foi desenhado para parecer que financiar é a coisa mais natural do mundo. Você entra na concessionária, o vendedor não fala sobre o preço do carro, ele fala sobre a parcela. Cabe no seu bolso? R$ 1.200 por mês? Cabe. Parece razoável, você vai lá, assina. E é exatamente aqui que o erro acontece. Não no ato de financiar. Financiar pode sim ser uma ferramenta válida. O erro está em que ninguém, em nenhum momento daquela negociação, te mostrou o número que realmente importa. A taxa média de juros no financiamento de veículos no Brasil gira em torno de 25% a 27% ao ano. Você leu certo. 27% ao ano. É muita coisa. Pensa numa pessoa que financia um carro de R$60 mil em 60 parcelas. Com essa taxa, ao final do contrato, ela terá pago perto de R$90 mil por um carro que hoje vale menos do que quando ela comprou, porque carro desvaloriza. Todo mês que passa, o veículo vale menos, mas a dívida não diminui no mesmo ritmo. Nos primeiros anos de financiamento longo, a maior parte da parcela vai para os juros. O saldo devedor vai caindo bem devagar. E o carro vai desvalorizando rápido. Chega um momento em que você deve mais do que o carro vale atualmente. E se precisar vender por qualquer razão, emprego que acabou, emergência de saúde, mudança de cidade, você descobre que o bem que você tem não cobre a dívida que você contraiu. Isso tem nome. É o financiamento subaquático. E o brasileiro não aprende sobre isso antes de assinar o contrato de compra. Aprende depois. O maior problema não é os juros em si. É que o carro financiado consome uma parcela fixa do orçamento por muitos anos a fio. E isso paralisa tudo mais. A reserva de emergência que você ia construir fica para depois. O investimento que você ia começar fica para depois. A margem para respirar num mês difícil desaparece. Mas tem um erro que vai ainda mais fundo do que esse. Um erro que o brasileiro comete não no momento de fragilidade, mas no exato momento em que ele acha que está realizando o maior sonho da vida dele. E esse erro pode custar muitas décadas. Erro 2.
A armadilha do imóvel sem reserva. Comprar a casa própria é o objetivo financeiro número 1 do brasileiro. Está na cultura, está nos planos de todo mundo, está no discurso de cada geração que passa para a próxima. E comprar um imóvel pode ser sim uma decisão financeira excelente. Mas existe uma forma de fazer isso que transforma o maior sonho num dos piores erros financeiros possíveis. E essa forma é tão comum que quase virou um rito de passagem. A cena é essa. A pessoa juntou o FGTS, economizou por anos, conseguiu o valor mínimo para a entrada. Ela usa tudo, absolutamente tudo na entrada do imóvel. Fica com 0 de reserva, 0 de margem. E então começa a pagar uma parcela que compromete entre 30% e 50% da renda mensal pelos próximos 20 ou 30 anos. O que acontece um mês depois? O imóvel precisa de uma reforma que não estava prevista. Ou aparece uma cobrança de ITBI que a pessoa não calculou. E esse imposto pode representar entre 2% e 4% do valor do imóvel. Ou a geladeira quebra. Ou o emprego muda. E não tem reserva. Não tem margem. Não tem colchão. Aí vem o empréstimo. Ou a dívida no cheque especial. E, de repente, a pessoa que acabou de realizar o sonho da casa própria está inadimplente. Tem um número que traduz bem o tamanho desse problema. 41% dos brasileiros que querem comprar um imóvel não têm os recursos necessários para entrada ou financiamento, mas vão atrás mesmo assim, porque o desejo fala muito mais alto do que o planejamento financeiro. E o custo invisível é ainda maior do que parece. Quando você usa todo o seu patrimônio na entrada do imóvel, você para de construir qualquer outra coisa por anos e anos. Cada real que sobra vai para o pagamento da parcela. Não tem mais como investir em outra coisa. Não tem como acumular. Você tem um imóvel, que é um ativo ilíquido, que você não pode converter em dinheiro rapidamente numa emergência. E não tem mais nada. Isso não é liberdade financeira. É uma prisão com janela bonita. E existe um terceiro erro que é ainda mais sorrateiro que esses dois, porque ele não parece um erro financeiro, ele parece planejamento, parece responsabilidade, parece exatamente a coisa certa a fazer, mas esconde uma lógica que vai contra você o tempo todo. Agora, se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora, hein? Porque esse próximo erro é o que eu vejo mais acontecendo com quem tenta se organizar. E ainda assim é o menos falado. Erro 3. Quitar dívidas sem construir reserva. Você tem uma dívida, uma parcela de carro, um crédito pessoal, um saldo no cartão. E você decide, eu vou focar em quitar isso. Vou colocar todo o dinheiro que sobra todo mês para zerar essa dívida o mais rápido possível. Faz sentido, certo? Matematicamente, sim. Dívida com juros altos consome dinheiro. Quanto antes você quita, menos você paga. A lógica está correta. O problema é o que acontece durante o processo. Enquanto você destina tudo para quitar a dívida, você não tem reserva de emergência. E a vida não para enquanto você quita. Aí aparece um imprevisto. Um gasto médico, um carro que deu problema, a demissão que não estava nos planos. E como você não tem reserva, você resolve o imprevisto da única forma disponível. Mais dívida. Novo crédito especial, cheque especial, parcelas no cartão. Você acabou de sair de uma dívida entrando em outra. E no balanço final, não avançou. Às vezes, regrediu, porque a nova dívida tem juros maiores do que a que você estava quitando. Esse ciclo tem um nome no mundo das finanças comportamentais. É chamado de treadmill de dívidas. A esteira onde você corre
se esforça, transpira e, no final, não sai do lugar. E o brasileiro entra nessa esteira repetidamente porque a orientação que recebe é incompleta. A orientação certa não é quite a dívida a todo custo antes de qualquer coisa. É construa uma reserva mínima de segurança enquanto você quita a dívida. Podem ser R$1.000, podem ser 2.000, um valor que, se aparecer um imprevisto pontual, resolve sem você precisar de crédito novo. Parece lento? E é. Vai demorar mais para quitar a dívida original? Vai, mas é a única forma de sair dessa esteira de vez, em vez de continuar correndo eternamente nela. E o quarto erro é o mais perigoso de todos porque ele não envolve dívida nenhuma. Envolve dinheiro que você tem, que está na sua conta, que você guardou com muito esforço e que está sumindo de um jeito que você nunca enxergou. O erro 4 é sobre o dinheiro parado que trabalha contra você. Você tem dinheiro na poupança, ou na conta corrente, ou num fundo do banco que você nem lembra qual é. Você colocou lá por segurança, porque é fácil, porque é o que todo mundo faz. Esse dinheiro está perdendo valor todo mês. A poupança rende hoje menos do que a inflação. Isso significa que, em termos reais, o poder de compra do seu dinheiro diminui enquanto ele está parado lá. Você acha que está guardando, mas na prática está perdendo dinheiro devagar, sem fazer nada de errado e sem nem perceber. Esse é o erro mais silencioso de todos, porque ele não aparece no seu extrato como uma perda. O número não diminui. O que diminui é o que aquele número consegue comprar. E essa erosão acontece mês a mês, ano a ano, de forma completamente invisível. Pensa assim, R$10.000 na poupança por 5 anos, num cenário de inflação de 4% ao ano, valem no final desse período o equivalente a menos de R$8.200 em termos de poder de compra. Você não perdeu nada no extrato, mas perdeu quase R$2.000 em valor real. Isso sem fazer nada de errado. O erro não é guardar dinheiro é fundamental. O erro é guardar no lugar errado por comodidade, medo ou falta de informação. Existem alternativas simples, seguras e com liquidez, onde você consegue resgatar quando quiser, que rendem acima da inflação. O Tesouro Selic, CDBs de bancos com cobertura do FGC, fundos de renda fixa conservadores, não são investimentos arriscados, são formas de o seu dinheiro guardar o valor que ele tem agora. Mas ninguém te ensina isso quando você abre uma conta no banco. O banco tem interesse que seu dinheiro fique na poupança, porque o banco usa esse dinheiro para emprestar para outras pessoas a 25% ao ano e te paga 6 ou 7%. Essa diferença é o lucro do banco e acontece com o dinheiro de quem está guardando de boa fé. 4 erros. Nenhum deles é óbvio, nenhum deles é uma decisão irresponsável. São decisões que parecem certas, que a sociedade brasileira normaliza, que você toma achando que está fazendo a coisa certa. Mas o efeito acumulado desses 4 comportamentos ao longo de anos pode mudar completamente o seu destino financeiro. E tem uma saída para cada um deles. Mas antes de eu te falar qual é, eu preciso que você reflita sobre algo. Os maiores problemas financeiros dos brasileiros não é necessariamente renda, não é disciplina e, lógico, não é caráter. É que as decisões mais caras que você vai tomar na sua vida, comprar um carro, comprar um imóvel, onde guardar o dinheiro, como quitar uma dívida, foram tomadas sem informação, em momentos de emoção alta, com pressão social, com vendedores treinados para fazer você decidir rápido.
E o resultado é que a maioria das pessoas chega nos 40, nos 50 anos olhando para trás e percebendo que trabalhou muito e ficou com pouco. Não porque gastaram com bobagem, mas porque tomaram decisões grandes do jeito errado. Mudar isso começa com entender que esses erros existem, que eles têm nome, mas que eles também têm solução. Financiar um carro com consciência do custo total é diferente de financiar olhando só para a parcela. Comprar um imóvel com reserva separada é diferente de usar tudo na entrada e ficar sem margem. Quitar dívida, construindo ao mesmo tempo um colchão mínimo de segurança, é diferente de zerar tudo e depender de crédito no próximo imprevisto. Guardar dinheiro em lugar que preserva valor é diferente de deixar na poupança, num cofrinho ou na conta corrente por comodidade. São ajustes, não são revoluções, mas aplicados com consistência, ao longo do tempo, eles mudam completamente o destino financeiro de qualquer pessoa. Não é errado querer comprar um carro, querer ter casa própria. O errado é você fazer tudo isso sem planejamento e sem olhar o custo total da sua aquisição. Se esse vídeo abriu alguma coisa na sua cabeça, se inscreve aqui no canal, porque semana que vem eu vou entrar em cada um desses 4 pontos com mais profundidade, especificamente sobre como fazer cada um deles do jeito certo. É o vídeo mais prático que eu já fiz aqui, você não vai querer perder. E se você conhece alguém que está prestes a financiar um carro, comprar um imóvel ou acabou de pôr todas as economias na poupança, manda esse vídeo para essa pessoa. Pode ser a informação mais valiosa que ela vai receber antes de tomar uma dessas decisões. A gente se vê no próximo vídeo.